Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, de Geografia. E nesse momento nós vamos tratar sobre o neocolonialismo na África. O neocolonialismo foi um processo levado a cabo pelas potências europeias durante o século XIX, na Ásia e na África. Nesse vídeo, porém, será tratado sobre os principais desdobramentos desse processo no continente africano. Vocês já vão compreender o significado dessa imagem que eu estou colocando aqui nessa tela, certo? Primeiro, nós vamos entender o significado. O prefixo neo, ele vem do grego novo, certo? Ou seja, neocolonialismo. O que ele significa? Significa o novo colonialismo. No decorrer do vídeo, nós vamos entender o porquê desse neocolonialismo, o que foi o neocolonialismo e o que foi o imperialismo também, colocado em prática pelas potências europeias nesse período histórico, certo? Então vamos lá. Para evitar possíveis confusões, nós vamos entender as principais diferenças entre colonialismo e entre o neocolonialismo. O colonialismo foi um processo de dominação e exploração que ocorreu no século XVI. Já o neocolonialismo ocorreu no século XIX, certo? O colonialismo foi praticado na América e financiado pela burguesia mercantil e pelos poderosos reis absolutistas. Vocês lembram? Eram os reis que governavam em nome de Deus. 3 séculos depois, foi a vez dos povos da África, da Ásia e da Oceania presenciarem a ganância do europeu, certo? Então, o neocolonialismo atuou no século XIX nesses continentes. Na Ásia, na África e na Oceania. Se no colonialismo o foco era a exploração de artigos tropicais, como a cana-de-açúcar e os minérios, como a valiosa prata, no neocolonialismo buscava-se por mercado consumidor e matérias-primas, como o petróleo e o carvão mineral. Está lembrado do mercantilismo? Essa é uma prática utilizada lá no colonialismo. Certo? O mercantilismo. Uma das características era a balança comercial favorável. O que era a balança comercial favorável? Maiores importações, certo? E evitar as importações. Isso é chamado de balança comercial favorável. E outra característica do mercantilismo também é o pacto colonial, no qual as colônias só praticavam comércio com as suas respectivas metrópoles. No período do neocolonialismo, o capitalismo está em outra fase, na chamada fase monopolista. Isso é bem importante. Nós vamos entender melhor o que foi essa fase monopolista no decorrer do vídeo. Bom, haviam também justificativas diferentes para o colonialismo e para o neocolonialismo, justificativas ideológicas. No colonialismo, a justificativa era levar a fé cristã para os povos pagãos. Lembrem-se que no período do colonialismo, lá no século XVI, houve a reforma protestante e houve também a contra-reforma. Então fazia parte do projeto da contra-reforma levar a religião cristã para esses povos, né? Para os indígenas, por exemplo. No neocolonialismo, a questão já é outra. O europeu, né, o europeu branco, se justificava racialmente superior e buscava levar os valores da civilização. Ou seja, havia uma pretensão de realizar na África, na Ásia e na Oceania uma missão civilizatória. Certo? Vamos entender agora algumas características do imperialismo. O que foi o imperialismo?
Bom, entre o final do século... Bom, eu coloquei neocolonialismo lá e imperialismo aqui, né? Podemos afirmar que o neocolonialismo está inserido no imperialismo. O neocolonialismo, como vimos, é uma nova forma de dominação. Uma nova forma de dominação e também de ocupação. Ok? Agora nós vamos tratar sobre o período histórico do imperialismo. Bom, entre o século XIX e o início do século XX, o mundo passa por uma revolução tecnológica. Por exemplo, as distâncias diminuem com a implantação das ferrovias, certo? Essa revolução auxilia essa expansão imperialista. Os países europeus buscavam o mercado consumidor e também matérias-primas para suas indústrias. Que tipo de matéria-prima? Petróleo, carvão mineral, certo? Entre outros minérios. Então, durante o século XIX, a África foi dividida, né, uma divisão artificial entre as potências europeias. Como tinha muita gente de olho gordo na África, a questão foi resolvida na Conferência de Berlim. E então o continente ganhou novas fronteiras. Fronteiras feitas de forma arbitrária, certo? É válido salientar, pessoal, que nenhum líder africano foi convidado para tal conferência de Berlim, né? Não foi convidado nenhum líder de nenhuma comunidade africana para sentar à mesa e negociar, certo? A reunião foi feita entre as potências, entre a Rússia, os Estados Unidos, a Bélgica, a Inglaterra, a França, entre outros, certo? Então, o domínio do território da África e da Ásia significou o quê? Matéria-prima abundante e um potencial mercado consumidor para as indústrias europeias. Essa, pessoal, é uma nova fase do capitalismo. É o capitalismo monopolista, no qual poucas empresas dominam o mercado, certo? Por exemplo, fica uma empresa responsável pelo setor automobilístico, outra pelo setor de alimentação, certo? É o momento que surgem as chamadas multinacionais, estão presentes nos nossos dias, certo? Como eu já havia comentado, a justificativa ideológica para o neocolonialismo foi a missão civilizatória, né? Eles alegavam que estava prestando um serviço para esses povos. E essa missão civilizatória, ela estava baseada no racismo científico. O que é o racismo científico? Esse conjunto de ideias que pretendiam justificar a superioridade da raça branca por meio de critérios deterministas, certo? As características do homem branco, da ciência produzida na Europa, sempre era vista de forma superior em relação ao saber produzido na África, na Ásia, certo? É a partir daqui, pessoal, que surge o racismo, certo? Como nós conhecemos hoje, certo? Aqui no Brasil, essas ideias elas foram usadas para justificar o racismo, certo? Então eles defendiam que eram racialmente superiores em relação aos africanos, aos asiáticos, certo? E isso justificava sua presença nesses territórios. Ou seja, era uma medida civilizatória. E assim ficou a colonização africana. Esse é um mapa da África após a Conferência de Berlim. Nós temos que lembrar que as fronteiras elas são convenções, que o mapa é uma convenção e que está sujeito a mudanças. Mudanças devido a guerras, a acordos políticos, certo? Principalmente na África, que volta e meia surge um país, uma fronteira é modificada, certo? Some uma fronteira, aparece outra. Então, esse foi o mapa da África após a Conferência de Berlim, que nós havíamos comentado anteriormente, certo? E a descolonização da África? Bom, em linhas gerais, a descolonização da África ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Os países europeus, né, saíram devastados da Segunda Guerra Mundial e com isso, né, esses países, não eram países ainda, né, esses territórios aproveitaram essa oportunidade
e não sem luta, não sem muita resistência, não sem muita organização política, conquistaram a sua independência, certo? Porém, muitos políticos desses países, né, acabaram se aliando a quem? Às potências europeias, certo? Então é por isso também que durante, principalmente depois da década de 50, o continente africano é marcado por várias ditaduras, certo? A partir dos anos 50 ocorrem também essas divergências étnicas, certo? E também ideológicas. Por quê? Nós temos que lembrar, pessoal, que depois da Segunda Guerra Mundial surge um novo quadro político, né? O mundo passa a ser polarizado. Existe o bloco capitalista e o bloco socialista. E esses dois blocos passam a disputar a influência desses países africanos, certo? Esse é o mapa da África após as independências, certo? Não só da África. Lembra que nós havíamos comentado no início do vídeo que o neocolonialismo foi na África e na Ásia? Então é possível ver nesse mapa também, né, a independência de outros territórios. Ali na Ásia nós vemos o Vietnã, o Camboja, a Malásia, certo? Mas o nosso foco é aqui na África. Nós vemos que vários países conseguiram sua independência, principalmente depois da década de 1970. Bom, pessoal, antes de concluir o vídeo, nós devemos recordar sempre que esses conflitos que assolam tanto a África, né, atualmente, essas guerras civis, né, uma dessas causas não é a única causa, mas uma das causas foi essa exploração, esse imperialismo levado a cabo pelas potências europeias lá no século XIX. Então, essa exploração, né, esse espólio que ocorreu desde o século XIX no território africano é uma das causas, sim, de vários conflitos, né, de guerras civis, de conflitos interétnicos, não a única. O país também, cada região tem as suas características relativas ao governo, né? A África, assim como a América Latina, é marcada por muita corrupção, mas a gênese de tudo isso, né? O princípio desses conflitos está lá naquela divisão arbitrária, né? Na configuração, né, que eles fizeram lá no Tratado de Berlim, nesse espólio, certo? Nos próximos encontros a gente vai estar sempre voltando a esse assunto quando formos tratar de África e teremos a oportunidade de entender ainda mais sobre essa questão, tá ok? Bom, é isso e obrigado.